Fala, nação Alviverde, fala, torcedor palmeirense. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos ver as atualizações aí do Verdão, né? Vinícius Nicoletti trouxe aí as últimas atualizações aí do Palmeiras, direto lá do CT de treinamento do Verdão. E vamos ver informações sobre esse duelo contra o Vasco aí. Vamos ver também como é que o Vasco deve vir, para a gente também já estudar o nosso adversário, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Lá vem ela, hein? A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje com Galo e Juventude. Amanhã tem tudo isso, hein? Palmeiras e Vasco, Mirassol, Red Bull, Sport, Flu, Inter e Corinthians. Vixe, que jogo esse também, hein? Botafogo e Bahia, Santos e Grêmio. O líder Flamengo só joga na quinta-feira. A gente tá vendo aí contra o Cruzeiro. Aliás, esse é o grande jogo, então, da rodada, tá? A gente movimenta as grandes equipes do futebol brasileiro. Começamos pelo jogo, então, de quarta-feira. Já ouvimos, claro, os personagens aí do Galo e do Juventude. Então, a gente vai para a academia de futebol, onde está o Vinícius Nicoletti, com as informações do Palmeiras, tentando, então, se recuperar depois do tropeço em Salvador. E aquela lista de desfalques está confirmada mesmo, Vinícius, sem Piquerez e Evangelista? Assim, Bruno, um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. 2 jogadores que se machucaram na última partida contra o Bahia estão fora desse jogo de quarta-feira contra o Vasco da Gama. O Piquerez foi uma lesão mais leve no joelho, ele machucou o joelho numa dividida tentando defender a bola na área do Palmeiras. Saiu machucado, mas não é uma contusão grave, está fazendo tratamento na academia de futebol. Deve voltar no final de semana a sequência do Campeonato Brasileiro, mas está fora desse jogo de quarta-feira. E aí a contusão mais grave do Lucas Evangelista. Eu conversei com o Lucas Evangelista logo na saída da Fonte Nova, ele estava otimista, falou, foi uma contusão muscular, mas acho que não é grave, mas o primeiro exame detectou que é realmente uma lesão grave. Ele vai fazer novos exames nesta terça-feira e pode passar por cirurgia, não joga mais nesta temporada se passar pela cirurgia, no momento que o Lucas Evangelista vinha bem na equipe, vinha tomando a condição de titular ali no meio-campo, numa sequência boa, machucou e não deve jogar mais nessa temporada. Problema para o técnico Abel Ferreira, que não tem outro jogador fazendo essa função. O Andrés Pereira deve ser deslocado no meio-campo para fazer ali um segundo volante, sabe jogar nessa função. A outra opção é o Alan. São 2 desfalques para esse jogo contra o Vasco, mas tem o retorno do Kelvin, que machucou o pé, tomou uma pancada na partida ainda contra o River lá em Buenos Aires. Ele ficou fazendo tratamento, voltou no jogo em São Paulo contra o River, mas não atuou no final de semana contra o Bahia, foi preservado para tratar dessa lesão e, portanto, está de volta à equipe nesta quarta-feira no jogo contra o Vasco. São alguns desfalques, a volta do Kelvin e o Palmeiras defendendo uma invencibilidade de 10 anos sem perder para o Vasco. A última derrota foi em 2015. Nesse período, são 13 jogos com 9 vitórias do Palmeiras e 4 empates. O Palmeiras também vai tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro, já que perdeu na última rodada, depois de 10 jogos de invencibilidade. Bruno. Caramba, muito tempo, em 10 anos. É uma união sinistra que só favorece um lado. Obrigado, viu, Vinícius? A gente vai lá para Roberta Barroso, porque o Vasco... Só que vê uma questão envolvendo o Palmeiras agora, a contusão do Evangelista, Arnaldo. O Abel Ferreira parece que vai ter outro desafio pela frente. Ele tinha achado o time, Lucas Evangelista e Andreas Pereira juntos, o Evangelista machucado, e agora o Abel vai ter que refazer esse time. Então, eu acho que essa situação das lesões, ela tem acometido todos os clubes nesse momento da temporada, né? Com o calendário espremido que aconteceu, sobretudo para aqueles que jogam a Libertadores também, né? No caso do Evangelista, é até uma curiosidade, porque ele é um jogador de uma característica diferente que o Palmeiras não tem outro no elenco. E talvez, na minha visão, o Abel tenha esticado um pouco demais a corda dele. Por quê? Porque ele, ao lado da dupla de ataque, passou a jogar todas. Ele já passou dos 30. Então ele era um jogador, para mim, de risco nessa sequência maluca de jogos. E aí a gente observou o seguinte: quando o Abel tenta substituir o Evangelista por dupla de volante, Aníbal e Martínez, não funciona. Aníbal e Martínez têm características muito parecidas, como aconteceu, né, na Fonte Nova, por sinal, mais uma vez. E aí, o que a gente imagina que contra o Vasco vai acontecer é o Abel
arriscar um pouco mais, puxar o Andreas Pereira para a posição do Evangelista e colocar mais um jogador no setor ofensivo do Palmeiras. É o que se imagina. Por um jogo em casa contra o Vasco, em que o time precisa ganhar de qualquer forma, eu acho a melhor solução. Mas aí a gente tem que ver até quando o Evangelista vai ficar fora. Porque aí, em situações, por exemplo, projetando a Libertadores ou o confronto direto com o Flamengo, né, no Maracanã, aí vai fazer ainda mais falta o Evangelista, né, se ele não puder jogar essas partidas. E essa coisa do time ideal, de qualquer momento, não adianta a gente, no futebol brasileiro, a gente pensar em time ideal. O Flamengo, recentemente, por exemplo, que é o adversário do Palmeiras, tinha achado o time ideal com o Jorginho e Saúl, né? Aí o Jorginho ficou fora 5 partidas e já não tem mais time ideal, né? Então, acho que essa é uma dificuldade. Acho que o Abel também tem que testar algumas soluções ou alternativas para a dupla de ataque. O que tem acontecido quando ele tira o Vitor Roque por desgaste durante as partidas, o time cai demais, né? Então, são pequenos detalhes e ajustes para o Palmeiras continuar na perseguição ao Flamengo. A gente conversava ontem, né, Tironi? Eu acho que o Palmeiras tem agora 4 partidas em São Paulo. É só uma como visitante, a do clássico com o São Paulo. Como o São Paulo está muito mal, é uma grande oportunidade do Palmeiras fazer os 12 pontos. Mas para fazer os 12 pontos, ele não pode errar, né? É a partir do jogo com o Vasco. Isso estou projetando a perseguição ao Flamengo, né? Ele tem que fazer os 12 pontos a partir da quarta-feira e alguns desfalques ele vai ter no meio do caminho. Cabe ao Abel encontrar soluções nesse período e na verdade, vai um pseudo novo time ideal para essa sequência de 4 partidas. E aí, Danilo, o que vai fazer o Abel? Primeiro, concordo 100% com o Arnaldo, não tem muito para onde correr o Palmeiras. Se quiser ser campeão brasileiro, precisa ganhar as 4 partidas que tem até o jogo no confronto direto contra o Flamengo. E aí ver o que acontece com o Flamengo, se o Flamengo vai tropeçar ou não. O Flamengo tem uma sequência difícil, a começar pelo Cruzeiro na quinta-feira, depois tem até Botafogo e tal. Então, se o Flamengo vai tropeçar ou não, o Palmeiras não pode contar. O Palmeiras tem que ganhar todas as partidas para chegar no jogo contra o Flamengo no Maracanã, dia 19 de outubro, a 2 pontos de diferença. E aí o Palmeiras vai ter que ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro se quiser ser campeão brasileiro. Se o Flamengo tropeçar, e aí eventualmente o Palmeiras pode chegar no Rio de Janeiro com o direito do empate, por exemplo, como foi em 2024, quando o Palmeiras tinha o direito do empate e acabou perdendo para o Botafogo no Allianz Parque. Então, até lá, o dia 19, o Palmeiras tem que ganhar tudo. Agora, o que o Abel vai fazer com o time, ser o Evangelista que tem lesão muscular com possibilidade de cirurgia, é muito raro, né? E é uma possibilidade que o Evangelista passe por essa cirurgia, pelo menos ontem, não sei se hoje vai ser divulgado, porque o Palmeiras ia investigar melhor o que está acontecendo, como que está a lesão do Evangelista. Mas se ele não jogar, ele tem algumas opções, né? Pode se pôr o próprio Andreas como camisa 8, ele pode fazer de novo uma dupla Martínez e Aníbal, mas aí jogar com outro atleta aberto pela direita sem ser o Andreas. Tem algumas alternativas, o Alan. Claro que é muito duro para o time perder o Evangelista neste momento, até depois da grande partida que o Evangelista fez contra o River Plate, até porque quando o Andrés chegou, todo mundo falou, quem vai rodar aí é o Evangelista, hein? E aí o Abel encontrou um time sem precisar tirar o Evangelista. Agora, ele não tem quase nada de dias de treino. Na última coletiva ele falou que não treinou o Andrés como 8 ainda. Ele vai continuar sem tempo de treinar praticamente, porque agora é jogo quarta, domingo até a data FIFA. E inclusive na data FIFA o Palmeiras vai jogar, por conta do atraso do calendário. Então, o Abel tem pouco tempo para pensar, mas eu acho que tem material suficiente para vencer Vasco, Bragantino, Juventude e tem mais um time que eu estou esquecendo, aí o São Paulo. Tem material suficiente para vencer esses 4 jogos até encarar o Flamengo no dia 19. Vamos fazer um intervalo aqui na TV, mas eu continuo, claro. Gente, aí assim, o Flamengo é o maior de todos, a gente vai jogar sozinho e vai ter audiência sozinho. Tá bom. Faz um Flamengo contra Flamengo Sub-20. Tem faz muita o Flamengo A contra o Flamengo aqui. B. E aí vai ver. Hoje mudou isso aí, cara. Enfim, tá aí, tá colocado
Repito, vale a pena também ler o texto, além do texto do Danilo, que ele postou agora sobre essa reunião dos clubes. Vale também ler o texto do Rodrigo Matos, que está bem explicado sobre o que o Flamengo quer, o que está errado, o que ele não concorda, um passo a passo ali. Vou te falar, eu duvido que os clubes se unam também, nesse nível contra o Flamengo. Mas é o movimento do momento. Eu estou dando a notícia. Se vai acontecer, a gente vai ter que esperar. E o Cosmo, o professor Holanda, fala: Danilo, o Clube dos 13 tirou o brasileiro de 87, acorda. Então, tirou. Cara, por exemplo, para mim o Flamengo é campeão de 87. Para mim não tirou coisíssima nenhuma. Tanto faz o que os caras falaram aí. É óbvio que o Flamengo é o campeão de 87. E vamos combinar, é isso aí. E o Fabiano Rocha fala: Flamengo tá certo. Qualquer juiz reconhece isso, até eu que sou tricolor. Duvido que você é tricolor, Fabiano. Vem não. Qualquer juiz, ele falou? Qualquer o Flamengo juiz. tentou no primeiro movimento, não conseguiu. Teve que ir para o Tribunal do Rio, que é o mesmo tribunal que concedeu as liminares para o Edinaldo. Qualquer coincidência... Olha, amanhã vai ser divulgado o novo calendário do futebol brasileiro. O Arnaldo já falou que não vai dormir até que seja anunciado o calendário, porque ele vai pegar aquele caderno que ele fica escrevendo, vai anotar todas as datas, a logística toda de todos os clubes do planeta. Ali vai fazer toda a conjunção solar. Reportagem do Rodrigo Matos, falando que prepara mudanças radicais. Entre elas, pode ser que tenha brasileiro e estadual ao mesmo tempo. O estadual começando mais cedo. O estadual começando mais cedo. Quer dar o seu pitaco antes que o presidente solte o calendário, Lalo? Vai que o cara pega alguma dica sua e tal. Você já conversou com seu irmão para ver se ele tem alguma Seu fórmula? irmão não tem alguma fórmula aí para entrar? Fórmula para o estadual paulista, meu irmão já tem. Eu tô até agora intrigado por que a CBF, antes do calendário de 2026, não antecipa a semifinal da Copa do Brasil, né? Para esse ano, para facilitar o calendário de 2026, né? Por que não coloca a semifinal da Copa do Brasil concomitante, não ao mesmo tempo, ao mesmo horário, no mesmo dia, concomitante às semifinais da Libertadores, né? Aí você termina a temporada uma semana antes e facilita o calendário 2026 minimamente. Mas acho que eles dormiram, eles fizeram aquela canetada lá atrás e acho que quanto menos data de estadual, melhor, com certeza. Vamos ver. Quem sabe é uma boa surpresa. Imagina, cara. Eu não tô acreditando muito nisso, voltando, mas hein? Uma boa surpresa, eu pago a cerveja para vocês. Então, nação, pessoal, eu peço já desculpa que realmente eu também não sou muito fã, né, desses comentaristas do O, assim, às vezes falam coisas que não entram em minha cachola, sabe? Mas tem coisas que realmente tem que... sobre o calendário mesmo, cara, do Campeonato Paulista aí, pô, cara, esse calendário louco, velho, louco. E já mudando de assunto, falar sobre a lesão do Evangelista, né, que pode mudar o posicionamento do Andrés no Palmeiras, né, e abre a vaga no meio de campo. Rapaz, conhecendo o Abel, eu creio que ele vai... Eu acho que eu não mudaria no esquema do time. Eu colocaria mais um volante e deixaria o Andrés. Porque se colocar... Eu acho que o Abel, ele visa muito poder defensivo, né, do meio de campo. O time mais compacto, né? Se você tira o Evangelista, que também ajuda na marcação, coloca o Andrés, que é um jogador que, na minha visão, Andrés é mais um meia do que um volante, já vai começar a improvisar o cara. Porque até hoje a gente não viu, eu não vi até hoje o Andrés jogando como segundo volante. Eu sempre vi ele saindo pro jogo. Ele ajuda na marcação, uma coisa é o cara ser segundo volante, é uma coisa, o cara ser meia é outra coisa. Infelizmente, o Lucas Evangelista foi constatado que só vai jogar em 2026, né? E isso já deixa a gente já chateado, porque, cara, é um jogador muito... Cara, pra mim é um jogador muito útil ao time, cara. Não é um jogador que anda aparecendo, mas é uma peça muito fundamental no esquema do Abel e no esquema do Palmeiras. Porque ele é um cara que nem fede nem cheira, porém ele cheira mais do que fede, porque ele é um cara que ele ajuda muito na chegada à frente. Tem um bom chute, né? É um jogador versátil, digamos, né? E se a gente colocar o Andrés, vai mudar a característica. Até porque o Evangelista joga aberto pela esquerda e o André joga aberto pela direita. Eu acho que o Abel vai colocar mais um volante
De repente ele pode colocar Emiliano e deixar o Andrés ainda mais solto que Emiliano e o Aníbal são mais de pegada. Porém, pode dar um pouco mais de liberdade a um dos dois. Porque se ele colocar o Facundo e recuar o Andrés, eu acho que o time vai ficar um pouco exposto. Por quê? Mais um volante na minha visão. Contra o Bahia, a gente viu que quando o Palmeiras joga com time misto, tem jogadores de algumas posições que ainda deixa a desejar um pouco, né? No caso do Jefferson, que ainda está pegando ritmo. E se você coloca um volante para manter as características, não vai mudar o time. Eu acho, assim, eu não acho legal mudar agora o esquema que o Palmeiras joga. Não, pessoal, perdão. Colocar o Alan, poderia colocar o Alan na posição do Evangelista. Para mim tá tudo certo. Eu não colocaria o Andrés como segundo volante. Não colocaria. Eu não vou mudar as características do time agora. Eu não mudaria, sendo Abel, né? E a lesão do Evangelista, infelizmente, é uma lesão grave, né, pessoal? Foi uma lesão grave, não dá pra... Não tem o que falar, né? Mas paciência, né? Pessoal, estamos de volta mais tarde com mais um vídeo. Trazamos hoje aí, tá notícia bem fraco de notícia mesmo, mas tamo junto e avante palestra aí. E mais uma vez, desculpa pelo vídeo, porque a gente procurou aqui vídeos mais interessantes, mas só tinha vídeo de ontem. Eu não vou trazer vídeo repetido pro canal, porque eu não gosto disso.